Em 2009, o cinema lançou uma das histórias mais desconfortáveis da época. Um casal adota uma garotinha doce, frágil, e com o tempo descobre que ela não é nada daquilo. Porque ela não era uma criança, era uma mulher adulta, disfarçada, com intenções perigosas. O filme se chamava A Órfã, e era só um filme, ou pelo menos era para ser. Porque poucos anos depois, nos Estados Unidos, uma menina chamada Natalia Grace se tornou o centro de um caso real, que parecia uma cópia assustadora do que Hollywood tinha inventado. Uma criança adotada, uma família desesperada e uma acusação tão bizarra que o mundo inteiro parou para ouvir. Natalia não seria uma criança, ela seria uma mulher adulta fingindo. Pelo menos foi isso que disseram. Mas a pergunta que nunca calou foi: quem mentiu nessa história? Natalia nasceu em 4 de setembro de 2003, na Ucrânia. A mãe biológica se chamava Anna Gava. Tinha só 24 anos quando a menina veio ao mundo. Natalia nasceu com uma condição rara de nanismo, chamada displasia diastrófica, uma doença que afeta o crescimento dos ossos. Deixa os braços curtos, pernas arqueadas e muitas vezes compromete a fala, a mobilidade e a vida. Os médicos disseram para Ana que a filha talvez nunca fosse andar e que ela não teria condições de cuidar. Ana não queria entregar, mas foi convencida. Assinou os papéis chorando e até hoje carrega o peso da decisão. 5 anos depois, Natalia foi parar nos Estados Unidos. Em 2008, um casal chamado Gary e Diane Ciccone, do estado de New Hampshire, adotou Natalia. Tudo parecia certo, até que meses depois, eles desistiram. Disseram que a menina tinha comportamentos perturbadores. Não deram muitos detalhes, só devolveram. Natalia, pequena, com dificuldade na fala, dizia que aquilo tudo era um mal-entendido, mas ninguém ouviu. Essa foi a primeira devolução da vida dela e, infelizmente, não seria a última. 2 anos depois, em 2010, Natalia foi adotada novamente. Dessa vez, por uma família que parecia saída de comercial de margarina, os Barnett. Michael e Christine Barnett moravam em Indiana. Tinham 3 filhos, um deles com autismo e considerado um gênio da física. Eles eram conhecidos na região. Tinham uma casa grande, fundação beneficente, programas sociais. Adotaram Natalia num processo relâmpago, em menos de 24 horas. Natalia chegou chamando eles de papai e mamãe. A princípio, tudo parecia encantador, mas não durou. Segundo a própria Christine, os primeiros sinais de alerta surgiram numa viagem em família para Disney. Ela diz que, ao dar banho na menina, percebeu pelos pubianos, o que não combinava com a idade que Natalia dizia ter: 6 anos. Depois disso, alegaram ter encontrado calcinhas com sangue e começaram a comparar o desenvolvimento de Natalia com o de outras crianças com a mesma doença. A diferença era gritante. Natalia parecia bem mais velha. Para piorar, ela falava inglês fluente, sem sotaque. Não entendia ucraniano. Tinha vocabulário sofisticado para a idade. E foi aí que surgiu a desconfiança que mudaria tudo. Será que Natalia não era uma criança? Os Barnett passaram a tratar Natalia como uma ameaça. Segundo eles, a menina escondia facas pela casa, ficava observando o casal enquanto dormia e até teria tentado envenenar a mãe adotiva, colocando produtos de limpeza no café dela. Disseram que Natalia ameaçava matar todo mundo da casa e que, durante uma internação psiquiátrica, teria dito o seguinte: "Quero acabar com meus pais adotivos. Estou cansada de fingir que sou criança." Frases pesadas, assustadoras, mas tem um detalhe importante. Essas frases só foram relatadas pelos próprios pais. Não existe gravação, não tem áudio, nem testemunha, só a palavra deles. E Natalia continuava sem voz. Foi aí que Christine e Michael resolveram levar a história para a justiça.
Em 2012, com base em laudos médicos que eles próprios apresentaram, o tribunal fez algo absurdo. Alterou a idade de Natalia Grace. Legalmente, ela deixou de ter 9 anos e passou a ter 22. Sim, de um dia para o outro, Natalia foi tratada como adulta, sem nova certidão de nascimento, sem investigação profunda, sem avaliação imparcial. E com essa mudança, os Barnett fizeram o impensável. Alugaram um apartamento e deixaram Natalia lá, sozinha. Uma menina ou mulher vivendo isolada, sem escola, sem pais, sem cuidados e com um passado que ninguém entendia direito. Entre 2013 e 2014, Natalia viveu em 2 apartamentos, em Westfield e depois em Lafayette, Indiana. Vizinhos notaram comportamentos estranhos. Ela pedia comida, entrava sem ser convidada nas casas, queria brincar com crianças. Alguns diziam que ela era ingênua, infantil, assustada. Outros relatavam atitudes sexualizadas e falas perturbadoras sobre assassinato e morte. Era como se cada pessoa enxergasse uma Natalia diferente, mas todas tinham a mesma sensação. Aquela menina ou mulher estava completamente sozinha. Enquanto Natalia vivia num limbo entre infância e idade adulta, os Barnett seguiam a vida. Em 2013, mudaram para o Canadá. Deixaram Natalia para trás, como se ela nunca tivesse sido filha, como se ela nunca tivesse existido. Mas a história estava longe de acabar, porque anos depois, esse caso iria explodir. E o mundo inteiro voltaria os olhos para ela. A menina que chamaram de psicopata. A mulher que talvez nunca tenha deixado de ser criança. Natalia Grace foi abandonada num apartamento vazio. Tinha no papel 22 anos, mas talvez ainda fosse uma criança. Sozinha, sem renda, sem acompanhamento. Dependente de vizinhos. Observada, julgada. E o mais grave, sem nenhuma proteção do Estado. Mas essa história ainda teria novas camadas. E nenhuma resposta seria simples. Durante anos, ninguém falava sobre o caso. Era como se tivesse sido enterrado em silêncio. Até que, em 2019, tudo voltou à tona. O jornal Lafayette Journal and Courier publicou uma matéria. E o mundo descobriu. Christine e Michael Barnett estavam sendo processados, acusados de abandono, de negligência contra uma criança que, segundo a promotoria, nunca deixou de ser criança. Michael foi o primeiro a ser preso. Christine também foi indiciada. A opinião pública se dividiu. Metade achava que os Barnett eram monstros. A outra metade acreditava que Natalia era uma fraude. E o tribunal precisava decidir quem estava falando a verdade. A partir desse momento, tudo começou a se contradizer. Os defensores dos Barnett diziam que exames feitos em 2012 mostravam que Natalia já tinha idade óssea de 20 anos. Mas o lado de Natalia trouxe outros documentos médicos de hospitais diferentes que diziam o contrário. Que naquela época ela tinha entre 9 e 11 anos. Ou seja, era sim uma criança. Além disso, vieram à tona e-mails do próprio Michael Barnett, onde ele falava sobre a adoção, como se ela ainda não estivesse finalizada. O que enfraquecia a tese deles de que Natalia era uma adulta responsável por si. A cronologia estava quebrada, as versões não batiam, e a única certeza era que ninguém sabia quem Natalia realmente era. O caso foi parar na justiça. Natalia prestou depoimento, disse que nunca tentou fazer mal a ninguém, negou as histórias das facas, do veneno, das ameaças. Disse que tudo isso tinha sido inventado e inspirado no próprio filme A Órfã. Segundo ela, Christine viu o filme, se convenceu de que a história era parecida e passou a tratá-la como inimiga. Michael Barnett também prestou depoimento. Disse que foi manipulado pela ex-esposa, que não sabia que ela ia abandonar Natalia daquele jeito e que acreditava de verdade que ela era mais velha. O tribunal deu razão a Michael.
Ele foi considerado inocente em 2022. Já Christine teve todas as acusações retiradas em 2023. Mas, para quem acompanhava de fora, ficava a sensação de que ninguém foi punido. E Natália ficava no meio do caminho, sem vitória, sem reparação. Foi nessa mesma época que a Discovery lançou o documentário The Curious Case of Natalia Grace. E com isso, o caso explodiu de vez. Milhões de pessoas assistiram e começaram a comparar diretamente com o filme de 2009. Natalia passou a ser chamada de a órfã da vida real. Mas o documentário mostrou outras coisas, bem mais sérias. Mostrou, por exemplo, que a mudança de idade de Natália foi feita sem avaliação independente. Mostrou que o juiz baseou sua decisão apenas em relatórios do próprio casal Barnett. E mais grave, mostrou como Natália foi deixada de lado pelo sistema, como se a justiça não soubesse o que fazer com ela. O documentário trouxe especialistas, pediatras, médicos forenses, advogados, e todos diziam a mesma coisa. A idade dela ainda era uma incógnita, mas o que ela viveu não. Abandono, isolamento, estigmatização. E ninguém fez nada. Hoje, Natalia Grace mora com uma nova família, os Manns. Eles a acolheram em 2019. Deram comida, teto, escola, apoio psicológico e, o mais importante, tratamento humano. Segundo a nova mãe adotiva, Natália tem necessidades cognitivas, tem traumas severos, mas nunca mostrou qualquer atitude agressiva. Ela diz que Natália ainda age como uma criança, mesmo adulta, e que o tempo perdido é algo que talvez nunca volte. O caso de Natalia Grace é um labirinto, de laudos quebrados, versões conflitantes, interesses escusos e decisões judiciais que pareciam mais experimentos do que justiça. Até hoje, ninguém sabe a idade exata de Natália e talvez nunca saiba. Mas a grande pergunta não é sobre números. A pergunta real é: quem era a vítima? Foi Natália usada como bode expiatório numa família obcecada por aparência? Ou foram os Barnett enganados por um sistema de adoção falho e uma menina que não era quem dizia ser? As opiniões continuam divididas. As redes sociais continuam atacando. E a imagem de Natália segue estampada em manchetes, como se fosse um personagem de terror. Mas no fim das contas, talvez o maior erro tenha sido justamente esse: transformar uma vida real num roteiro de filme. Porque a realidade, quando tratada como entretenimento, vira um espetáculo de horrores que ninguém quer assumir que criou. E Natalia Grace, ela continua entre nós, vivendo, tentando reconstruir o que tiraram dela. Mas a pergunta fica: será que a verdade ainda vai aparecer? Ou será que esse vai ser mais um daqueles casos em que o que mais assusta é perceber que ninguém quer mesmo saber a resposta? Sabe quando a gente pensa que já viu de tudo na internet? Aí aparece um caso que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Um hacker japonês, um gato com um micro SD no pescoço, ameaças contra o imperador, inocentes presos por engano e uma polícia completamente perdida correndo atrás do próprio rabo. Hoje você vai conhecer o caso Demon Killer, ou, como ficou conhecido em fóruns da época, o hacker que riu da cara do Japão inteiro. E tudo começou com uma coisa pequena, um clique errado, um vírus silencioso. Em 2012, algumas mensagens começaram a aparecer na internet japonesa. Não era nada leve, não. Falavam em massacres em escolas, ameaças contra a família imperial, ataques em eventos públicos, sequestros, bombas. As mensagens saíam de computadores comuns, gente que nem sabia programar, donas de casa, estudantes, trabalhadores,
E uma dessas ameaças foi direto para a polícia. Eu vou atacar o Comiket no meio da multidão. Vai ser um banho de sangue. E Comiket é o maior evento de cultura pop do Japão. Junta mais de 500 mil de pessoas em Tóquio. E aquela ameaça caiu como uma bomba. O país entrou em pânico. E a polícia foi atrás dos IPs, rastreou os computadores e prendeu inocentes. 4 pessoas presas por crimes que nunca cometeram. Pensa bem, você está em casa, tranquilo. Acorda com a polícia batendo na sua porta, te acusando de terrorismo. Foi o que aconteceu com Yoshitaka Shindo, um funcionário de escritório que passou dias sendo interrogado. E com um estudante universitário que chegou a tentar o próprio fim de tanto desespero. Eles foram expostos. Manchetes, TV, honra destruída. E o verdadeiro criminoso, sentado na frente do computador, assistindo tudo, dando risada. Foi ali que o público japonês percebeu. A polícia não tinha ideia de quem era o verdadeiro culpado. Foi então que o hacker resolveu se divertir. Ele começou a mandar charadas, mandava enigmas para redações de jornais, para fóruns online, até para a própria polícia. Era como um jogo, um quebra-cabeça, e uma dessas pistas levava até um lugar muito específico, a ilha de Enoshima. Quem já foi ao Japão sabe, Enoshima é uma ilha turística linda, cheia de gatos de rua que passeiam livremente. E foi justamente um desses gatos que virou a peça central do mistério. Quando a imprensa chegou em Enoshima, encontrou um gato cinza, andando de boa, com um micro SD pendurado no pescoço. Sim, você não ouviu errado. Um gato, com um cartão de memória preso na coleira. Dentro do cartão, novas ameaças, códigos do vírus, provocações explícitas à polícia. O hacker dizia: vocês prenderam inocentes, acharam mesmo que iam me pegar? Aqui vai mais um desafio para vocês. O Japão inteiro ficou obcecado com aquilo. O gato virou símbolo da humilhação policial. Tinha gente que tatuou o gato, camiseta, meme, tudo. Era oficial. A polícia japonesa estava jogando o jogo de um criminoso e perdendo. O nome dele só veio à tona no ano seguinte. Yuzuki Katayama. Programador, inteligente, solitário. Já tinha se envolvido em outros casos de ameaças online, mas nunca tinham conseguido nada contra ele. Foi só depois de meses de investigação, cruzando pistas, analisando horas de imagens de câmera de segurança e decifrando as charadas, que conseguiram rastrear de onde estavam partindo os verdadeiros comandos do vírus. O detalhe que entregou: durante a liberdade provisória, ele tentou mandar um novo e-mail anônimo dizendo que o verdadeiro hacker ainda estava solto. Só que ele cometeu um deslize. Usou uma rede de Wi-Fi que já estava sob vigilância, deixou um rastro, e foi aí que acabou o jogo. Yuzuki Katayama foi preso em fevereiro de 2013 e negou tudo. Disse que tinham forjado as provas, mas não teve jeito. As evidências eram fortes e o país queria um culpado. Só que mesmo preso, o estrago já estava feito. 4 inocentes jamais esqueceriam os dias em que viraram terroristas aos olhos do país. A polícia japonesa perdeu a credibilidade diante do mundo. E a imagem mais simbólica desse caso ainda circula até hoje nos cantos mais obscuros da internet. Um gato andando tranquilo pelas ruas de Enoshima, carregando no pescoço o segredo de um dos maiores jogos psicológicos já feitos com um país inteiro. Depois de meses de investigação, Yuzuki Katayama, o tal hacker do gato, foi formalmente acusado. O tribunal foi o palco final de um dos casos mais bizarros da história criminal japonesa. E ele negava tudo. Dizia que alguém tinha plantado os arquivos no computador dele. Disse que foi vítima de armação, que nunca mandou ameaça nenhuma. Até tentou parecer confuso, inocente, perdido, mas não colou. A promotoria tinha provas demais.
Tinham o histórico dos envios, o código do vírus no HD dele e até vídeos de segurança dele comprando os micro-SDs usados nas coleiras dos gatos. Sim, plural. Gatos. Ele usou mais de um. Katayama não era um gênio do mal, mas era bom o suficiente. O vírus criado por ele era chamado de Iesu, que em japonês pode soar como Jesus. Mas, ironicamente, ele usava isso não para salvar ninguém, mas para controlar computadores à distância. Era o famoso Remote Access Trojan, ou RAT. Você clica num arquivo disfarçado, acha que é inocente e pronto. O hacker assume o controle do seu PC sem você nem perceber. Com isso, ele escrevia mensagens em fóruns, mandava ameaças como se fossem as vítimas digitando e apagava os rastros. Só que não apagava tudo. Sempre deixava uma charada, um desafio, um joguinho para a polícia tentar resolver. E no fundo, o que ele queria era isso: mostrar que era mais esperto que todo mundo. No tribunal, mesmo negando no começo, Katayama acabou cedendo. E aí vem uma das partes mais perturbadoras, as justificativas que ele deu. Ele disse que queria se vingar da sociedade, que tinha sofrido bullying na infância, que se sentia invisível, que ninguém dava atenção para ele. Então ele resolveu provar que com conhecimento e um pouco de tempo, poderia manipular o país inteiro. Ele disse com todas as letras: eu queria mostrar que a polícia não é tão esperta quanto parece. E consegui. Conseguiu mesmo. E ainda usou um gato como mensageiro. Em 2015, depois de idas e vindas no tribunal, a justiça japonesa foi clara. Yusuke Katayama foi condenado a 8 anos de prisão. Não só pelas ameaças, mas por ter manipulado o sistema, causado terror em massa e destruído a vida de inocentes. Mas olha que curioso, muita gente achou a pena leve demais. Afinal, ele colocou medo em milhões de pessoas. Fez 4 inocentes passarem pelo inferno e mostrou que qualquer um mesmo, pode virar criminoso com só um clique errado. Teve gente que passou anos com depressão depois de ser preso injustamente. Teve uma das vítimas que nunca mais conseguiu emprego fixo. E mesmo assim, o tal hacker do gato ia sair da prisão antes dos 35 anos. Mas o que mais ficou marcado nesse caso não foi só a genialidade do crime, foi a imagem do gato de Enoshima. A imprensa batizou ele de o Gato Mensageiro. Virou personagem de mangá, tinha pelúcia, boneco, fantasia. E mesmo hoje, mais de uma década depois, se você for na ilha de Enoshima, tem turista que ainda pergunta pelos gatos com mensagens. É quase uma lenda urbana. Como se aquele gato tivesse mesmo sido cúmplice do crime. Mas no fundo, era só um gato, usado como isca. O verdadeiro jogo estava nos bastidores. A polícia japonesa é considerada uma das mais eficientes do mundo. Mas esse caso mostrou uma falha brutal. Confiar demais na tecnologia e pouco no julgamento humano. Eles seguiram IPs, números, rastros digitais, mas não investigaram contexto, não ouviram as vítimas, prenderam por lógica matemática, não por evidência humana. E isso acendeu um alerta geral, porque se no Japão isso aconteceu, imagina em lugares onde o sistema é ainda mais frágil. Esse caso virou aula em faculdade de Direito, curso de segurança cibernética, reportagem, documentário. Não porque foi um crime com final trágico, mas porque foi um crime onde a mentira venceu por muito tempo. O caso do hacker do gato de Enoshima é bizarro por natureza, mas também é um espelho. Mostra como a gente está cada vez mais vulnerável. Como um vírus, um e-mail, um programa disfarçado pode virar nossa sentença. Como a imagem de um animal que ninguém daria nada pode carregar nas costas o segredo mais perigoso do país. Yusuke Katayama saiu como vilão, mas também como símbolo de algo maior. A guerra invisível que acontece todos os dias entre a confiança e a dúvida, entre o controle e o caos. E você, quantas vezes já aceitou os termos sem ler?
Quantas senhas usa iguais, quantas janelas deixa abertas, enquanto dorme tranquilo. Cuidado, nem todo hacker precisa invadir. Às vezes, a gente mesmo abre a porta. Se isso te deixou tão desconfiado quanto me deixou, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos relatos e me conta aí nos comentários. Você acha que esse foi um hacker genial ou só um sociopata que teve sorte demais? Você já ouviu falar de mãe que ama tanto a filha que acaba matando ela por dentro? Calma, deixa eu reformular isso aqui. E se eu te disser que existiu uma mãe que inventava doenças na própria filha, raspava o cabelo da menina à força, proibia ela de andar, mesmo sabendo que ela podia, e ainda convencia todo mundo que aquilo era cuidado? E se eu te contar que essa filha passou mais de 20 anos vivendo como se tivesse uma sentença de morte pendurada no pescoço, sem nunca ter sido diagnosticada com absolutamente nada? Pois é, parece filme, mas não é não. Esse é um daqueles casos que você assiste e pensa, como ninguém viu isso antes, só que viram, só que ninguém teve coragem de mexer, e quando mexeram, era tarde demais. A mãe estava morta, com 17 facadas nas costas, e a filha tinha sumido do mapa. O nome dela, Gypsy Rose Blanchard. E essa história é toda real. Tudo começa num lugar chamado Springfield, lá nos Estados Unidos. Didi Blanchard era aquele tipo de mãe que a vizinhança olhava e dizia: essa aí nasceu para cuidar. Ela era doce no jeito de falar, vivia com roupas coloridas e nunca mesmo deixava a filha sozinha. Onde uma estava, a outra também estava. A filha, Gypsy, parecia viver num corpo que estava desmanchando devagar. Careca, magrinha, de voz infantil, sentada numa cadeira de rodas com um tubo de alimentação no nariz. E a lista de doenças dela era interminável. Distrofia muscular, leucemia, asma grave, epilepsia, problemas cardíacos, respiratórios, neurológicos. A mãe dizia que a Gypsy tinha a mente de uma criança de 7 anos, mas o que ninguém imaginava é que tudo isso era uma construção, uma encenação. E quem escrevia o roteiro era a mãe. Aos olhos da sociedade, Didi era um anjo. A mulher largou tudo para cuidar da filha. Dizem que até o marido sumiu no mundo porque não aguentava mais viver com uma criança doente. Palavras dela. Com o tempo, começaram a surgir doações. ONGs, igrejas, vizinhos. A galera construiu uma casa adaptada para as duas, cor-de-rosa por fora, com rampas, banheira especial, móveis baixos. Elas ganhavam viagens, conheceram celebridades, apareciam em jornais, entrevistas, premiações. Todo mundo chorava ouvindo a história da Gypsy, uma menina forte, guerreira, com uma mãe heroína ao lado. Só que não era bem isso. Didi nunca quis cuidar da filha. Ela queria ser a estrela do sofrimento. E para isso, precisava que a filha nunca melhorasse. Existe um nome para isso. Chama Síndrome de Munchausen, por procuração. É quando o responsável pela criança, geralmente a mãe, inventa ou provoca sintomas falsos para parecer cuidadora, para chamar a atenção. No caso da Didi, ela fazia tudo: raspar o cabelo da filha para simular quimioterapia, obrigar a Gypsy a usar oxigênio mesmo respirando normalmente, proibir alimentos normais dizendo que ela era alérgica, botar sonda, cadeira de rodas, remédio pesado. E tem mais, ela ia de médico em médico. Quando algum duvidava, ela trocava. Muitos médicos sabiam que tinha algo errado, mas ninguém queria arrumar briga com uma mãe que parecia tão devotada. Gypsy, por outro lado, começou a entender. Num dia qualquer, a Gypsy caiu da cadeira de rodas. Caiu, machucou, se assustou, mas levantou. E foi aí que ela entendeu.
Ela podia andar, sempre pôde. Daquilo para frente, foi tudo uma avalanche. Começou a se questionar. Começou a ler escondido. Usava o computador de madrugada, com a mãe dormindo. Foi quando conheceu um cara, na internet. O nome dele era Nicholas Godejohn. Um cara esquisito, com distúrbios, problemas psicológicos, passagens por comportamento agressivo. Mas para Gypsy, ele era um escape. Um espaço onde ela podia falar como adulta, sonhar, ser ouvida. Eles ficaram 2 anos nesse relacionamento virtual, planejando fugir, casar, ter uma vida juntos. Mas tinha um problema. A mãe, e foi aí que surgiu o plano B. Se ela não vai deixar a gente ficar junto, então ela precisa sair do caminho. Em junho de 2015, Nicholas pega um ônibus, viaja por horas até Springfield. Gypsy prepara tudo, guarda uma faca, esconde luvas, leva ele escondido pela porta dos fundos no meio da madrugada. Enquanto a Didi dormia no quarto, Gypsy se tranca no banheiro, tampa os ouvidos, chora. Nicholas entra e desfere 17 facadas nas costas da mãe. Sem chance, sem barulho. Gypsy pega o dinheiro da casa, uns pertences e os 2 fogem. Mas antes, deixa um recado no Facebook. A vadia está morta. Cortei a porca gorda e abusei da filha inocente. Era um grito de guerra, mas também um pedido de ajuda. E o mundo finalmente acordou. As pessoas achavam que Gypsy tinha sido sequestrada. Afinal, a cadeira de rodas dela ainda estava na casa. A polícia investigou, rastreou o IP da postagem. Encontrou o casal em outro estado, mais de 900 quilômetros dali. Gypsy estava bem, de pé, rindo, andando normalmente e dizendo: "Foi minha mãe que me fez viver assim." Imagina só a cena. A polícia invade a casa, encontra o corpo da mãe, morto na cama com sinais claros de ataque. A cadeira de rodas da filha está ali, parada no canto, sem ninguém. E aí, do nada, descobrem que a menina desaparecida está andando normalmente em outro estado, postando no Facebook: Vivinha da Silva. Mano, esse foi o momento em que o mundo inteiro travou. Porque não era só sobre assassinato, era sobre uma mentira inteira ruindo. Gypsy nunca teve câncer, nunca precisou de cadeira de rodas, nunca teve a mente de uma criança. Ela falava bem, lia, escrevia, navegava na internet, mas viveu anos dopada ouvindo a mãe repetir que ela era incapaz. Ela acreditava até certo ponto, até cair, até levantar e entender que a vida que ela vivia não era dela. Era uma encenação, uma prisão. E a carcereira era quem mais dizia amá-la. Depois que o caso explodiu, começaram a surgir documentos médicos que foram ignorados. Um deles dizia claramente: paciente demonstra capacidades motoras preservadas. Não há justificativa clínica para o uso de cadeira de rodas. Só que a Didi sempre tinha uma desculpa. Ou trocava de médico, ou dizia que o profissional estava perseguindo a filha. E os hospitais, bom, muitos preferiam não se meter. A mídia caiu matando. Chamavam de o caso da menina de mentira. O horror de Munchausen, a garota que matou a mãe para poder viver. E aí chegou a hora do julgamento. Gypsy foi acusada de homicídio em 2º grau. Ela assumiu. Disse que não aguentava mais. Que sabia que o que fez era errado, mas que não via outra saída. Ela não chorava o tempo todo no tribunal. Mas, quando falava, era como se soltasse 23 anos de sufoco. Falou que amava a mãe, mas que ao mesmo tempo tinha medo, pânico, raiva. Disse que a mãe ameaçava quebrar seus dedos se ela tentasse sair de casa. Que batia com cabos, trancava a comida, controlava tudo. Disse que por muito tempo achou que realmente fosse doente, até o corpo dizer o contrário. No final, Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão. Cumpriu quase 8. Saiu agora, em dezembro de 2023. Saiu sorrindo, dizendo que pela primeira vez era ela quem decidia o que vestir.
o que comer, com quem falar, o que sonhar. E olha só que loucura. Ela prefere a prisão do que a casa onde vivia com a mãe. Porque, segundo ela, pelo menos na prisão, ela sabia que era livre por dentro. Esse caso virou tudo: série, documentário, filme, podcast. E tem gente que ainda não sabe o que pensar. Teve quem defendesse a Gypsy com unhas e dentes, dizendo que ela foi refém de um sistema que falhou. Teve quem dissesse que foi cruel, que matar nunca é justificável. Mas uma coisa é certa: a infância dela foi roubada, a adolescência foi calada, a juventude foi dopada. E quando ela finalmente gritou, foi no sangue da mãe que a voz apareceu. Gypsy, no fim do julgamento, disse uma coisa que ninguém esqueceu: eu preferia ter contado a verdade para alguém. Mas a verdade sempre foi o que ninguém queria ouvir. E talvez seja isso que mais assuste nessa história. A verdade estava ali, o tempo todo, gritando por baixo da fantasia cor-de-rosa. Mas o mundo estava ocupado demais, aplaudindo o show. Tem histórias que a gente conta aqui no Diário de Terror que mexem com o medo. Essa aqui mexe com o julgamento, porque às vezes o monstro não se esconde na sombra. Ele sorri na sua frente com roupa de mãe dedicada. E a vítima pode ser aquela que você jurava que era culpada. Eu sou o Vincent, e se você ficou até aqui, comenta aí embaixo: a mentira que mata. E lembra, nem todo amor que te protege te liberta. Às vezes é só uma prisão disfarçada de cuidado.